Olá, boa tarde, tudo bem? Aqui é Val Machado, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os sinais, né, de um feminino ferido, né? Que muitas nós mulheres temos. Olá, tudo bom, Solange? Seja bem-vinda. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho, né? Vou me apresentar, né? Boa tarde, Daniela. Eu sou Val Machado, né? Trabalho com diversas ferramentas energéticas, né? Eu comecei com... Eu fui professora durante muito tempo, né? Depois eu comecei as ferramentas energéticas, né? Comecei com a constelação familiar, né? Que é a minha menina dos olhos de ouro, que eu amo de paixão. E depois com outras ferramentas, como a desprogramação neurobiológica, mesa da desprogramação, barras de axis, facelift, né, que também já há um tempo, né, que aí eu atendo presencial, processos corporais. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a nossa ancestralidade, né. Nós vamos ver aonde que nós temos, né, o nosso feminino ferido, né. Então é legal até para vocês perceberem, né, que isso a gente vai curando aos poucos, né, ao longo da vida, né? Por quê? Porque não são situações, né, só da nossa vida, dessa, né, nessa vida da gente, né? Porque vem dos nossos ancestrais, né? Porque mulheres que foram feridas, né? Então isso tudo vem na nossa memória celular, né? Então isso tudo a gente vai liberando com o tempo, né? Então, onde é que a gente pode, né, perceber onde começou determinado padrão, né, na nossa família, né, quando a gente percebe uma coisa, né, onde, né, que começou esse padrão, né. Então, quando a paz começa em cada um de nós, né, quando a gente se cura, né, a gente cura todos os nossos ancestrais e os que vierem depois, né. Então, como é importante a gente estar sempre, né, nesse caminho, né, de cura. E aí, assim, eu vou falar um pouquinho, né, sobre as ancestrais, né? Até porque eu vou fazer uma vivência sobre ancestralidade, né? Que ali a gente vai se reconectar com os ancestrais, que é no dia 6, tá? E o valor dessa vivência é R$69. Então, a gente tem dois tipos de ancestrais, né? A gente diz que é os ancestrais benevolentes, né? Que é aqueles que conseguiram enfrentar os desafios, né? Que trazem a força, né, que são a maioria do sistema, né, aqueles que... E é por isso que a gente está aqui hoje, porque tiveram esses ancestrais benevolentes que eles que se curaram, né. E tem as ancestrais sofridas, que também a gente pode estar se conectando com algumas, né, que são aquelas que não conseguiram enfrentar as suas dores, né, que não superaram suas sombras, né? Então, aquelas sombras do sistema, aquelas dores, elas acabam se conectando na gente, né? Outra coisa, assim, também que a gente pode observar, né? Antigamente, as mulheres casavam muito cedo, né? Minha avó casou com 11 anos, né? 11 anos era uma criança, né? E imagina as violências, né? Que elas sofriam, né? Porque... Na verdade, só uma criança e aí casa, né? E aí tem que ter uma relação, né, com o marido, né? Então, imagina como essas situações, né? E isso, muitas, né, questões. Pessoas que eu já constelei também, tipo... que a bisavó foi pega a laço, né? Tipo assim, era uma escrava e foi pega a laço. E aí ali, né, gerou uma criança, né? Então... Olha quantas dores, né, que tem o nosso sistema. Então, eu vou falar um pouquinho sobre os sinais de um feminino ferido, né. Eu elenquei 10, tá, que é pra vocês perceberem, né. E aí foi bem interessante que quando eu comecei a fazer, né, porque eu tô sempre estudando, eu tô sempre, né, me atualizando, né, que isso é muito importante, a gente que trabalha com terapias e se atualizando. Que são coisas que ao longo do tempo a gente teve, né? Então, são vários sinais, né? Então, vou falar o sinal número 1, né? Então, ciclos femininos dolorosos, né? Ciclos menstruais dolorosos, né? Complicados,
menstruação, muita cólica, aquela menstruação dolorosa. Então, mulheres que tem esses ciclos, né, dolorosos, né, podem, né, ter um feminino ferido, né. Então, ou quando ficam mais velhas, tem uma menopausa difícil, com muitos sintomas, né. Tem vergonha do ciclo, né, tem vergonha quando ficou menstruada, né, às vezes nem tem entendimento da menstruação, né. Eu comigo, por exemplo, aconteceu que eu nem sabia o que era menstruação, né? Quando eu fiquei menstruada, que a minha mãe não falava sobre o assunto, aí foi a minha irmã que foi me explicar, né? Porque a minha mãe tinha vergonha, né? Então, olha como o feminino é ferido, né? Então, acaba muitas as mulheres rejeitando o ciclo menstrual, né? Muitas tomam até hormônios para não menstruar, né? Então, né, ficam rejeitando, né? E tem, né, a cultura celta, né, que as mulheres, elas utilizam o superpoder, né, através dos ciclos, tá? Então, esse é o sinal de feminino ferido, né? Então, ciclos femininos dolorosos. Alguém de vocês teve ciclos difíceis, menstruação, quando menstruou, ou se já tá na menopausa, tem dificuldade? Né? O segundo seria atrair relacionamentos difíceis, né? Infelicidade na vida amorosa, né? Então, é uma forma de ver que você tem como sinal de um feminino ferido, né? E por que isso acontece, né? Aqueles sinais que a gente diz, o dedo podre, ou então arranjam relacionamentos indisponíveis, né? Acabam encontrando relacionamentos, né, com homens ou com mulheres que não, né, não estão disponíveis, né? Por exemplo, não quer dizer que sejam casados, né? Podem ser casados, mas também pode ser que ainda tá olhando para a mãe e para o pai, né? Tem muitas questões de homens, né, que são infantilizados, que são aqueles filhinhos da mamãe, né, que acabam, na verdade, são como se tivessem um relacionamento com a mãe, né. Então, aí não tem lugar para uma nova mulher no relacionamento. Então, por isso que se diz indisponíveis, tá bom? Sejam todos bem-vindos. Tá? Então, todos os lugares que a gente está tendo, né, relacionamentos com homens indisponíveis, vamos desprogramar e atualizar, desprogramar e atualizar, desprogramar e atualizar. Todos os lugares que a gente ainda está atraindo relacionamentos difíceis, vamos desprogramar e atualizar, desprogramar e atualizar, desprogramar e atualizar. Eu ativo a energia da desprogramação neurobiológica, eu ativo a energia da desprogramação neurobiológica, eu ativo a energia da desprogramação neurobiológica, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. Todos os lugares que nós tivemos ciclos menstruais dolorosos, vamos agora desprogramar e atualizar, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. Todos os lugares que a gente ainda rejeita quando fica menstruada, vamos agora desprogramar, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. Então, vamos voltar, então. Eu citei dois, né, sinais de feminino ferido. Um, né, os ciclos femininos dolorosos, né, tanto quem menstrua ainda, né, que tem ciclos difíceis na menstruação, ou quem já está na menopausa, que tá bem difícil essas questões da menopausa. O segundo foi atrair relacionamentos difíceis, né? Ou infelicidade na vida amorosa, né? Ou arranjar relacionamentos indisponíveis, né? Ou homens que traem, né? Aquela ideia que a gente diz que tem o dedo podre, né? Terceiro, se esconder no mundo, física e mentalmente. Esconde quem é. Quer ser invisível, né? Então a pessoa tem ombros fechados, esconde, se disfarça, se camufla. Ela não usa roupa feminina, ela não se mostra, né, como mulher, né? Então, provavelmente ela tem o feminino ferido, né? Esse seria o terceiro, né?
E tem uma postura, né, às vezes uma postura até masculinizada, né, na forma de se vestir, né, não que, né, mesmo tendo relacionamento com homens, ela se veste, né, como, né, mais masculinizada, né. E normalmente essas pessoas têm problemas hormonais, né, ovários policísticos. Por quê? Porque estão escondendo o feminino, né. Como esconde o feminino, acaba criando essas doenças, né. Por que isso acontece, né? Porque nós possuímos uma cultura machista na sociedade, né? Então a gente tem que olhar para esse feminino, curar as dores das mulheres da família, né? Como é que eu posso curar as dores das mulheres da família? Participando de exercícios, de vivências, ressignificando e honrando essas mulheres, né? Como foi, como aconteceu, como foi a vida delas. Né? Então, essa seria uma forma. Anne, seja bem-vinda. Seria uma forma, tá? O quarto sinal de um feminino ferido: esconde sua feminilidade, se disfarça, se esconde. Quinto, sentimento de superioridade ou inferioridade em relação ao homem, tá? Normalmente é mascarado, né? Essas mulheres atraem homens fracos, né? Então, aí aquela cultura do feminismo, né? O que é o verdadeiro feminismo? Que a mulher é igual ao homem, né? Do mesmo tamanho, tem a mesma importância, né? Não é mais nem menos que o homem, né? Então, quando a mulher se acha superior ao homem ou se acha inferior, provavelmente ela tem o feminino ferido. Sexto, né? Seria mulheres sexy demais, né? Que são até vulgares, que atende o padrão às expectativas do homem, né? Que é masculino, né? Machista, né? Que isso aí vem do passado, né? Que as mulheres tinham que agradar os homens, né? Nos haréns, disputava com outras mulheres para conseguir um homem, né? Até tem aquela crença que existe mais homens que mulheres, né? E essa crença não é real, né? Porque muitas é equilibrado, né? O nascimento de homens e mulheres, né? E também a cultura de que o homem morre mais cedo, né? Isso aí também é uma coisa que vem lá de antigamente. Por quê? Antigamente os homens saíam para caçar e podiam não voltar, né? Ou os homens que iam para a guerra. Então, por isso que se dizia que morriam mais os homens. Mas não é essa a questão atualmente, né? Na verdade é equilibrado, nascem homens e mulheres. Sétimo, né, sinal de um feminino ferido, né? Doenças femininas, como câncer de mama, câncer nos ovários, câncer no útero, miomas, cistos, fibromialgia. Por quê? Porque a fibromialgia é mais comum entre mulheres, né? O que é a fibromialgia? É uma dor tão grande que foi reprimida no passado, que dói no corpo inteiro. Dor da alma, dor do coração, dor antiga. Tá? Os problemas hormonais femininos também podem entrar aqui, tá? Nas doenças femininas, tá? E uma coisa assim bem importante, né? Que a gente tem que tirar essa cultura, né? Menstruação não é doença, menopausa não é doença, são ciclos naturais da vida. Né? O oitavo sinal de um feminino ferido: autodepreciação, desvalorização de si mesma, atrai relacionamentos tóxicos, ou fica se explicando para os outros, sempre tem que estar dando explicação. É permissiva com demais com as pessoas e as pessoas abusam de ti, né? Então isso revela dores mais antigas, dores mais, né? Podem ter dores mais difíceis de curar, tá? Então lembrando que isso pode não ser teu, pode ser da tua ancestralidade. Então, quando a gente vem para uma constelação, a gente vai curar aquilo que lá da ancestralidade, né? Para dar um destino diferente para todo o sistema e para os que vierem depois, tá bom? Outra coisa assim, importante, né? Que para curar, às vezes, né? Por exemplo, quando a gente sofreu bullying na infância, rejeição na infância, a gente demora mais a curar, né? Então a cura vai sendo um processo, um passo de cada vez, né? Não pode esperar curar tudo de uma vez, não tem como, né? Quando é uma coisa assim, há pouco tempo que aconteceu, é mais fácil de curar. Quando é uma coisa lá da infância,
Porque dos 0 aos 12 anos a gente vive muita coisa e às vezes a gente nem lembra de coisas que viveu, né? Então tem uma coisa às vezes lá quando a gente era pequenininho, né? Que acaba reverberando. Tá, o 9º, né, sinal de que que a pessoa tem um feminino ferido. Competir com outras mulheres, né? E a gente percebe que existe muita competição, né? Muita competição entre mulheres no trabalho, né? E isso não é uma característica do feminino, porque o feminino não é competitivo. O feminino é cooperação, é cooperativo, é um cooperar com o outro. Da onde vem essa competição? Vem da masculinidade, do masculino, do patriarcado. Então isso significa um massacre do feminino. Então muitas mulheres, né, estão, né, com essa cultura patriarcal, né, machista, e acaba massacrando outras mulheres, né, querendo competir com elas, tá? Então o feminino saudável, quando a pessoa tem um feminino saudável, ela coopera com outras mulheres. Ela sabe que uma luz não vai diminuir a outra, né? Que tem lugar para todo mundo, né? Então não precisa eu puxar o tapete do outro, tem lugar para todo mundo, né? E um sinal de masculino ferido seria os homens violentos, né? Os homens violentos que agredem as mulheres, eles tiveram uma infância violenta, né? Então eles viram, né, coisas, então eles têm um masculino ferido. E a pessoa feminino ferido também é uma vítima crônica, né? Se sente a vítima da situação, né? E até quando termina um relacionamento, tipo, se o homem não gosta de terminar aquele relacionamento, ele vai sentir raiva, ele vai ser violento, né? Então são aqueles crimes passionais, né? E o que acontece com a mulher, né? Quando ela tem ainda um feminino ferido, né? Ela vai para a situação da vítima crônica, né? Fica sendo vítima por toda a vida, repetindo o que aconteceu, né? E aquela tristeza que não tem fim, chega a depressão, né? Então essas situações todas a gente pode curar, né? Como a constelação familiar, com vivências, né? Tem essa vivência que vai ser sobre a ancestralidade, que a gente vai se conectar com os ancestrais, né? E vai limpar, vai curar as feridas da gente e das ancestrais, que é no dia 6, tá? O valor é R$69. E a minha constelação familiar, o valor é 350. E eu tô com uma promoção até o dia 30, em função de que tem um bazar que eu vou participar no sábado, que aí o valor tá 250, tá? Então, como a gente supera qualquer uma dessas situações, se a gente perceber que tem o feminino ferido, ou qualquer outra situação, né, que a gente acha que tem que curar aquilo, né? Então, a gente tem que identificar e reconhecer, né? Fazer um processo terapêutico, identificar e mapear qual é a questão, né? Olhar para isso, visitar um pouquinho o passado e limpar e deixar sair essa dor, né? E a gente pode curar, né? Com constelações, com vivências. A desprogramação neurobiológica também é uma energia, né? Que limpa a nível celular, né? Então ela tira aquele... A gente tem um caminho neural repetindo sempre a mesma coisa, sempre o mesmo padrão. Aí quando faz a desprogramação, ela limpa aquilo e vai até a célula limpar. Também é uma forma de cura, tá? Então eu agradeço a todos que compareceram. Eu agradeço a todas as mulheres do nosso sistema familiar, do meu sistema familiar, do sistema familiar de quem vier assistir essa live. E eu agradeço primeiramente a que me deu a vida, minha mãe Neidi, que representa a principal referência para mim, minha mãe. E agradeço a minha mãe e todas as mulheres que vieram antes dela, que vieram antes de mim. Agradeço também todas as minhas professoras que eu tive ao longo da vida. Agradeço as minhas mentoras, que foram minhas inspirações. E eu escolho romper com todo o peso e o sofrimento que tem chegado até mim. Este sofrimento e essa dor termina aqui. Termina em mim e eu libero as minhas descendentes disso. É um decreto que eu firmo agora. Eu libero minhas descendentes. Então eu agradeço a todos vocês que compareceram a essa live.
Eu espero ter contribuído com vocês. E lembrando que agora, dia 2, eu tenho uma vivência sobre o dinheiro, né? Sobre abundância, acessar a riqueza na minha vida, né? Na vida. E no dia 6 tem a da ancestralidade, tá? Ok? E tô com os atendimentos de desprogramação neurobiológica individual, né? Que aí são 2, como eu estou em promoção por causa do bazar, 2 atendimentos sai por 350, tá? A mesa de desprogramação neurobiológica também, tu faz uma mesa e ganha uma de bônus também por 350. Se tu é de Porto Alegre, as barras de Axis, o facelift energético, eu vou até a tua casa e aí são 2 sessões por 350. E a constelação familiar de 350 está por 250. Então, gratidão a todos que compareceram e um ótimo fim de tarde e até a próxima.